Boa noite a todas e a todos. A aula de hoje, então, a gente vai falar um pouco sobre índices e escalas, que são duas coisas que muitas pessoas acham que são similares. Cada vez mais as pessoas trabalham muito e elas são cruciais, principalmente quando a gente pensa que a explicação e a necessidade do explicar do conhecimento sociológico. E quando a gente tem toda aquela tradição, que eu já falei inclusive na disciplina com vocês, que é a ideia da análise multivariada, que é de passar a explicar do como para o porquê. Ou seja, o uso do índice e o uso da escala, ela nos auxilia muito a explicar o porquê de um problema sociológico. E a gente não só explicar, mas como o como. Então, essa variável ou as variáveis que a gente vai construir, as escalas ou os índices que construímos, eu vou dar inclusive dois exemplos clássicos da literatura para vocês na aula de hoje. Desculpa. São muito importantes para que vocês possam entender e ver como essa ferramenta é muito interessante para vocês usarem no seu dia a dia, principalmente com questionários e o uso de questionários. Então, e por que é importante a gente pensar nisso agora, né? Que a gente está discutindo o início e a gente está discutindo desenho de questionário, construção de questionário. Como vocês viram na última aula, que é a importância da teoria e da revisão de construção da construção teórica para desenvolver o questionário, a construção dos índices e das escalas, elas dialogam muito com a teoria, então você precisa muito ter uma teoria robusta e muitas das vezes você já tem que pensar nessas variáveis ou pensar o que você vai construir antes, até para pensar como mensurar isso. A gente sabe, muitas das vezes, a gente não consegue ou a gente vai usar dados que não foram coletados pela gente. Então, quando a gente não trabalha com dados que não foram coletados pela gente, a construção de índices e escalas, ela é muito importante, ela assume uma importância talvez até maior, porque a gente consegue trabalhar e construir uma ferramenta explicativa muito interessante para a gente, para o nosso objeto de pesquisa. Mas para essa disciplina especificamente que vocês estão trabalhando e vocês têm a oportunidade de construir um questionário e vocês vão ter que desenhar um questionário, desenhar uma questão, é muito importante e é muito relevante então que vocês já pensem em seus índices, já pensem em suas escalas desde o início. E a gente vai ver isso, inclusive, nos exemplos da aula de hoje, como que essas construções dos índices e das escalas foram pensadas na construção do questionário e como isso reforça o trabalho do pesquisador e fortalece, inclusive, o que o pesquisador quer explicar, ou seja, o porquê daquele problema sociológico ou como esse problema sociológico acontece. Então, vamos lá e a gente vai detalhar um pouco. Eu vou inclusive retratar para vocês o que é um índice, o que é uma escala, o que diferencia o índice e uma escala, o que compõe o índice e uma escala, e vou trazer um exemplo de índice e outro exemplo de escala, que são clássicos na literatura e que vocês podem se inspirar neles ou não para o trabalho final de vocês. A primeira coisa, então, é o porquê e a importância de usar o índice e escalas. Alguns dos pontos eu já retratei para vocês agora nessa pequena introdução, mas a ideia que eu tenho, e o Bab trabalha isso para vocês no texto que vocês leram, que é esse. Apesar do cuidado de construir um questionário, muitas das vezes a gente tem ou a gente consegue fazer aquela pergunta, uma pergunta muito específica que realmente vai ter todas as respostas que a gente precisa, tudo aquilo que a gente quer. Ele usa muito, inclusive, o exemplo de conservadorismo ou de as pessoas serem mais conservadoras.
se você vai ter um voto mais conservador, você pode mensurar isso talvez só por identidade ideológica, identidade partidária. Mas se você traz isso, por exemplo, para o caso brasileiro, isso é muito mais complicado, já que muitas vezes as pessoas ficam muito difícil em pensar no Brasil e como categorizar essa ideologia. Então, se você tem um questionário maior, você consegue categorizar a ideologia, categorizar o conservadorismo de uma pessoa por uma outra série de variáveis. Por exemplo, a vinculação com ele com a igreja, quantas vezes ele participa de protestos. Então, uma série de variáveis que possibilita você construir a melhor nível da pessoa ser conservador ou não. E você também, o segundo ponto, é que você consegue dar uma ordem, uma medida ordinal. Você consegue construir uma ordem entre as ordinárias. Você consegue falar esse vale 1, esse vale 2, esse vale 3. E você consegue pontuar. Então, esse é o segundo ponto importante no uso de índices e escalas. E por último, são os dispositivos mais eficientes para análise de dados, já que você consegue muitas das vezes juntar informações que estão dispersas em um único indicador. Como a gente falou na aula passada, que é a aula de desenho e de teoria, uma boa teoria é aquela que você tem um único indicador ou uma única variável que melhor explica, ou seja, você consegue reduzir o número de variáveis explicativas. Uma boa teoria é aquela que você tem uma redução do número de variáveis explicativas. E essa redução de número de variáveis explicativas muitas vezes pode se dar pela construção de um bom índice ou a construção de uma boa escala. Nos exemplos que eu vou trazer para você de índice, inclusive, é um exemplo clássico que eu trabalhei na minha tese. Vocês vão encontrar outros professores que já trabalharam com isso, inclusive aqui no Departamento de Ciência Política, que é isso, ou seja, que é um indicador que foi criado pelo... Nossa, fugiu o nome dele agora completamente. Daqui a pouco eu lembro. Que trabalha muito essa ideia e ele construiu um indicador que é um indicador mais simples, que unifica vários pontos para explicar a ideia de conservadorismo tradicional, e ele depois consegue plotar vários países nesse indicador. Entendeu? E o que diferencia então o que é índice e o que é escala? O primeiro ponto, que são iguais para os dois, é uma medida ordinal de uma variável, ou seja, aquele que você consegue ordenar. Ele é composto por itens de um questionário, isso no dado que a gente está trabalhando para essa disciplina, que é a construção de questionários. Agora aqui vem a grande diferença entre os dois. Enquanto no índice ele é simplesmente um somatório simples de valores, de scores atribuídos a respostas específicas aos itens individuais, na escala você atribui algum tipo de valor, alguma coisa que diferencia, e você consegue atribuir valores diferentes para respostas diferentes. Você categoriza respostas diferentes, você valoriza essas respostas dependendo do tipo de respostas e como essas respostas vão se dar. Então, enquanto o índice é um simples somatório, a escala você vai somar também, mas com valores diferentes e do jeito que você vai construir esses valores de formas diferentes. Qualquer coisa que ficar de dúvida, gente, aí vocês colocam os comentários lá no fins e a gente vai e eu vou responder. Daqui agora, então, eu vou explicar para vocês o que é um índice e o que é uma escala de forma separada. E agora no índice eu vou trazer para vocês o que é o índice e o índice mundial de valores que foi construído. Nossa, fugiu o nome completamente dele. Gente de Deus. Englert. Ronald Englert, desculpa, gente. Nossa, eu trabalho tanto com ele, mas fugiu o nome. Problema do Alzheimer. Eu tenho sério problema com nomes, desculpa, gente.
que é o índice do Engelhardt, que é o índice de valores. E depois eu vou trazer a análise de escala, como se constitui uma escala, e vou trazer um dado muito legal, que é uma pesquisa feita pelo Datafolha sobre racismo e como mensurar essas formas de racismo com dados de pesquisa real feita no Brasil. Então eu vou trabalhar as duas de forma separada e eu espero que essas duas formas separadas vocês possam pensar, inclusive, em construir índices e escalas no trabalho final de vocês. Então, o que é o índice? O índice é uma forma de medir uma variável. É constituído de uma forma de medir uma variável. A primeira coisa que você tem que fazer para validar o índice ou para pensar o que colocar no índice é pensar se essas variáveis são logicamente unidas. Se no mundo real essas variáveis estão casadas. Porque não adianta nada você pensar que essas variáveis no mundo real, uma coisa explica a outra, se essas variáveis não estão casadas. Porque essas variáveis têm que ter alguma lógica entre si. Então, se eu vou falar para vocês que o aumento do policiamento faz aumentar a segurança percebida, são variáveis que têm uma ligação lógica, ou seja, se você tem mais policiais andando na rua, você espera logicamente que mais pessoas se sintam seguras. É o mesmo princípio, o aumento da iluminação pública faz aumentar a percepção de segurança. Então é uma forma de variável. Agora não adianta nada que eu vou falar que é um caso clássico do que foi feita uma pesquisa, que foi quando os quadrinhos foram proibidos nos Estados Unidos, de um pesquisador que fez uma pesquisa que fez o seguinte: ele perguntou a um monte de crianças que se elas liam quadrinhos e se liam quadrinhos, crianças que estavam menores que estavam presos, se elas liam os quadrinhos. Ou seja, logicamente elas estavam próximas, ou seja, mas isso não variava muito, porque todas as crianças liam quadrinhos. Então ele gerou uma teoria que os quadrinhos geravam violência. Então esse é um problema. Então você tem que ter uma validade um pouco próxima. Tem um livro muito bom, inclusive, que vocês podem consultar, vocês já devem ter ouvido falar, que chama Freak Economics, que faz essas relações espúrias, assim, que fala que a violência diminuiu em algumas cidades dos Estados Unidos porque aumentou o número de televisões. Então, esses são o tipo de relações espúrias. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é se essa relação é espúria ou não. Se tem uma validade lógica ou não na relação entre suas variáveis. Depois, um índice ele tem que explicar ou ele deve buscar a explicação em uma só direção. A explicação dele ela é unidimensional. Índice que tem várias explicações ou busca várias explicações bidimensionais, tridimensionais, são maus índices. Índices geralmente explicam só uma dimensão. A construção de um índice ela tem que buscar explicar boas dimensões. Que isso vem inclusive nesse ponto de baixo, que você tem que analisar, inclusive, se o indicador que você está colocando para construir o seu índice, se ele está realmente relacionado só com a sua variável ou ele está relacionado, inclusive, com outras variáveis. Você tem que testar a correlação entre as variáveis para ver se esse índice realmente está correlacionado apenas com as variáveis que você está atendendo. Se ele não dialoga ou se ele não explica outras coisas. Como a gente discutiu um pouco na aula de teoria, boas explicações se dão se você tem relações que explicam unidimensionalmente e explicam diretamente. E essa mesma análise de correlação, ela nos possibilita, inclusive,
entrar ou não variáveis, ou seja, você pode retirar variáveis que talvez as duas variáveis tenham o mesmo peso na sua análise. Porque se você tem duas variáveis que caminham igualmente e as duas possibilitam o mesmo peso explicativo no seu índice, elas só vão ter mais variáveis no seu índice, que vai tornar o seu índice mais complicado. Então, um bom índice também é um índice que talvez seja composto com um menor número de variáveis. Índices que possuem 32 variáveis explicativas não são bons índices. Índices bons também são explicativos por poucas variáveis. O índice que eu vou apresentar para vocês, que é o índice do World Value Survey do Engelhardt, ele tem duas versões. Ele tem uma versão de 12 variáveis e uma versão de 4 variáveis, que é o que eu vou apresentar para vocês. Com o tempo, o próprio Engelhardt foi desclassificando um monte de variáveis das 12 variáveis e foi vendo que somente essas 4 variáveis ele conseguia explicar e construir o seu índice da melhor forma possível. Então, ele consegue explicar e construir um melhor índice, que vai ser esse índice de materialismo e pós-materialismo. Depois que você construiu um bom índice, que você verificou essas variáveis, você tem então que dar valor ou verificar o valor desses índices. E a primeira coisa que você vai aplicar nesse valor é qual a amplitude desses valores. Eu estava explicando para vocês, eu usei para vocês o exemplo de conservadorismo. Você pode explicar da pessoa ser totalmente liberal a totalmente conservador. E dentro disso você tem um espectro. E dentro desse espectro você pode determinar os valores e os pesos. Então, qual vai ser esse score? Em quantos recortes você vai fazer? O exemplo clássico disso é, por exemplo, os indicadores entre direita e esquerda. A gente tem a classificação de direita e esquerda de 3 pontos ou 5 pontos. Você tem a de 3 pontos, que é esquerda, direita, esquerda, centro, direita. E você tem a de 5 pontos, que você vai ter esquerda, centro-esquerda, centro, centro-direita e direita. Ou seja, são 5 pontos. Então você pode classificar essa amplitude. Então você vai ter quando você tem a distribuição de 0 a 10 e como que você vai depois como que você vai dividir esses pontos? Quais são os pontos? O pesquisador, o trabalho de vocês como pesquisador é nomear e dar esses pontos, dividir esses pontos. E chega uma hora que a divisão desses pontos, por mais que ela tenha um grau de matemática por trás, ela também é um pouco de decisão arbitrária do pesquisador que decide como pontuar e como dividir. Só que toda essa divisão arbitrária também, ela tem de passar por toda uma revisão teórica e aqueles mesmos princípios que eu apresentei para vocês, que vocês devem explicar. Que dialoga, inclusive, com essa parte de validação do índice. Que é muito próximo, inclusive, daquela da validação do seu modelo teórico que a gente discutiu na última aula. A validação do índice é quando você consegue validar o índice internamente, ou seja, você consegue fazer inferência dos resultados. Ou seja, o seu índice ele consegue explicar o resultado para todos os indivíduos e não só para um indivíduo comum. Então, ou seja, você consegue explicar os indivíduos aleatoriamente. Você tem uma validade externa, então quando você consegue pegar o seu índice e aplicar ele em diferentes bases de dados, ou outros pesquisadores podem também usar o seu índice para explicar outras variáveis ou outras bases de dados, ou você e também validar a sua mensuração, que é o meu índice ele é tão operacionalizável e a minha operacionalização é tão bem feita porque ele está muito bem sistematizado metodologicamente e de acordo com a teoria. Eu consigo categorizar, eu explico o que é conservador e como eu classifiquei meu índice de conservador. Então, se eu vou ter os 5 pontos de esquerda, centro-esquerda, centro-esquerda,
direita, centro, centro-direita e direita, eu consigo classificar o que é esquerda, o que é centro-direita, o que é centro, o que é centro-direita e o que é direita. Eu consigo classificar e explicar muito bem. Então, não tenho um problema de mensuração. Então, você consegue construir um bom índice se ele consegue classificar isso muito bem e explicar isso muito bem. Um dos primeiros trabalhos que eu fiz quando eu ainda era aluno da graduação, a gente criou um índice de petismo no grupo lá Opinião Pública, onde a gente mensurava esse índice de petismo com base em qual número, os seus últimos 5 votos. A gente pegava, se os seus últimos 5 votos você votou no PT sistematicamente, você era mais petista. Mas se você começou a votar no PT mais recentemente, você era neopetista. Na época o Lula tinha acabado de assumir, então você tinha. Isso pode ser replicado agora para o Bolsonaro. Se você se converteu mais às ideias do Bolsonaro mais recentemente ou se você votou no Bolsonaro antes. Então você consegue pensar se você tem um neo-bolsonarista ou um bolsonarista mais antigo. Então, esse tipo de mensuração que o índice nos possibilita. E aqui a gente tem esse índice clássico que é o do World Value Survey do Engelhardt. O Engelhardt constrói essa ideia desse índice dele da seguinte maneira. Os indivíduos eles podem ser mais pós-materialistas, do jeito que eles valorizem mais as suas liberdades individuais, as liberdades, e as pessoas serem cada vez mais liberdades, ou as pessoas podem ser mais materialistas, de jeito que valorizem mais a sua autonomia. E para isso ele cria esses dois indicadores, onde você vai valorizar mais a ordem ou mais as liberdades. Aumentar a participação dos cidadãos nas decisões importantes ou menos importantes. Combater o aumento de preços ou proteger a liberdade de expressão. Então, aqui você constrói um primeiro índice, que é o índice de pós-materialismo ou materialismo. Se você for mais a favor de manter a ordem, você é mais materialista. Se você for mais a favor de não manter a ordem, você é menos materialista. Se você for mais a favor de aumentar a participação dos cidadãos em decisões importantes e diminuir as decisões só das lideranças, então você é mais pós-materialista e menos materialista. Se você é a favor do Estado intervir no combate de preços, você é a favor, você é pós-materialista. Se você é mais a favor de proteger a liberdade de expressão, você é mais materialista e pós-materialista. E depois ele constrói um segundo indicador, que é o indicador de autonomia, que é quanto mais autônomo você é. Então você tem qual a importância para as crianças na religião, qual a importância para a criança de obedecer, qual a importância para as crianças na sua independência própria e qual a importância da criança ter determinação e perseverança. E com isso ele cria esses dois mapas, onde ele coloca se você é tradicional ou secular, que é esse indicador de autonomia, ou se você é mais vinculado às tradições, e o indicador de auto-service ou self-expressão, que é esse indicador de pós-materialismo ou materialismo. Então, quanto mais pós-materialista você for, mais você cresce nesse indicador. E quanto mais secular você for, ou seja, quanto menos tradicional, menos participação da religião na sua vida você for, mais você cresce aqui. Como vocês podem observar, o Brasil está plotado aqui. Esse aqui é o dado Brasil. A gente é um país altamente conservador, ou seja, tradicional, na média, com valores de média expressão, de liberdade de expressão. Então são pessoas que tendem ou têm alguma liberdade de buscar essa autoexpressão, essa liberdade de expressão. Então, esses são os dois indicadores criados pelo Engelhardt,
com base em pesquisas e ele faz isso com base num questionário muito amplo, que é um questionário de muitas pesquisas e onde que ele faz esse tipo de questionamento. E ele constrói as perguntas e depois ele dá valor a essas perguntas. No dia que eu vou apresentar para vocês a aula do dia 2, que a gente for discutir a construção do questionário de vocês, um dos questionários que eu vou dar exemplo para vocês, que eu vou enviar para vocês de exemplo, inclusive eu acho que eu já vou subir ele no Drive para vocês darem uma olhada, é o questionário do World Valley Survey, que é o questionário do England. Se vocês quiserem consultar já consultar de alguma vez, vocês podem entrar no site do World Valley Survey, que tem todos os questionários, tem toda a forma que ele calcula o índice dele, que é uma forma muito legal que vocês podem fazer. Eu fiz isso para minha tese de doutorado. Eu trabalho com a Espanha na minha tese de doutorado, que está aqui. Deixa eu só colocar o marca-texto aqui. Nossa, mas... Eu trabalho com a Espanha na minha tese de doutorado e eu recalculo os dados para a Espanha, não com os dados do World Valley Survey. Então eu faço o experimento externo dele, eu faço com os dados de uma pesquisa espanhola, que é do CIS, que é o Centro de Investigações Sociológicas da Espanha. E eu faço isso, eu pego os dados da Espanha, eu pego o questionário e readapto as questões. Então vocês podem, quando vocês forem construir a questão de vocês, se vocês querem trabalhar essa ideia, construir índices, analisar esse tipo de questão é muito importante. E agora a gente tem as construções de escalas. E o que diferencia a escala para índice. Como eu disse para vocês lá no início, escalas você vão ter que atribuir valores ou score para as respostas. Então, escalas dão mais segurança com relação à ordinariedade, detectando estruturas entre os indicadores, ou seja, tem respostas que vão valer mais do que outras. Tem algumas respostas que têm mais pontos do que outras. Enquanto aqui todas as respostas possuem o mesmo valor, aqui as respostas vão possuir valores diferentes. Os itens de uma medida composta devem ter diferentes intensidades em termos de variável, porque valores diferentes irão compor respostas diferentes. A gente vai parar aqui agora e eu vou pedir para vocês pegarem papel e caneta. Eu vou apresentar para vocês agora um questionário do Datafolha. Eu queria que vocês fizessem esse teste junto comigo. E depois a gente, só para vocês verem como foi construída a escala, e vocês mesmos vão calcular a escala de vocês. Eu vou lendo devagar e vocês vão marcando e vão escrever os pontos de vocês, tá? Só para vocês verem como foi feito e verem uma forma de mensurar e como isso foi feito de uma forma real. Então vamos lá. Negro bom é negro de alma branca. Eu quero que vocês marquem no papel de vocês A, B, C ou D. Então vocês colocam no papel de 1 a 12, né? De 1 a 12. E vocês vão escrevendo A, B, C, D, de acordo com o que vocês concordam, tá? Então, negro bom é de alma branca. Você concorda totalmente, concorda em parte, discorda em parte ou discorda totalmente. 2. As únicas coisas que negros sabem fazer bem são músicas e esportes. Você concorda totalmente, concorda em parte, discorda totalmente. 3. Se Deus fez raças diferentes, é para que elas não se misturem. Você concorda totalmente, concorda em parte ou discorda totalmente. 4. Negro, quando não faz besteira na entrada, faz na saída.
Você concorda totalmente, concorda em parte ou discorda totalmente. Se pudéssemos comer bem e estudar os negros, teriam sucesso em qualquer profissão. Concorda totalmente, concorda em parte ou discorda totalmente. Uma coisa boa do povo brasileiro é a mistura de raças. Você concorda totalmente, concorda em parte ou discorda totalmente. Toda raça tem gente boa e gente ruim. Isso não depende da cor da pele. Você concorda totalmente, concorda em parte ou discorda totalmente. Quem são mais inteligentes, os brancos ou os negros? Aí agora vão ser só 3 respostas, tá? A, B ou C. Não existem diferenças, os brancos ou os negros. Você já votou ou votaria em algum político negro? Já votou, não votou, mas votaria, não votou e não votaria. O que faria se tivesse um chefe negro? Não se importa, ficaria contrariado, mas procuraria aceitar, não aceitaria e mudaria de trabalho. O que você faria se várias famílias negras viessem morar na vizinhança? Não se importaria, ficaria contrariado, mas procuraria aceitar, não aceitaria e mudaria de casa. O que você faria se um filho ou uma filha casasse com uma pessoa negra? Não se importaria, ficaria contrariado, mas procuraria aceitar, não aceitaria o casamento. Todo mundo respondeu? Espero que sim. Então vamos lá a um gabarito das respostas. E eu espero que aí vocês agora peguem isso e dê a pontuação. Vocês vão lá na pergunta 1. Negro é bom ou negro de alma branca? Vocês colocaram A, B, ou C ou D. E coloque qual o valor do ponto que vocês deram. Se vocês deram A, 2 pontos. Se colocaram B ou C, 1 ponto. Vocês colocaram D, 0 pontos. E vocês repitam isso para todas as questões. Vou dar um tempinho para vocês verem isso, somarem o total que vocês deram para isso e somar mais 12, tá? Quando vocês estão somando, eu vou falar para vocês uma coisa que eu já falei na aula sobre medindo atitudes. Pensem, agora vocês estão sozinhos na casa de vocês e a gente está falando para um público de humanas e ciências sociais. Mas pensem se esse questionário fosse aplicado para as pessoas na rua normalmente, assim. E pensa, inclusive, no momento atual que a gente vive, com todas as movimentações cada vez mais presentes e importantes, como o Black Lives Matter, e inclusive, por exemplo, a eleição que saiu o resultado agora, que vamos ter mais candidaturas negras, e a importância de se ter mais candidaturas negras e como isso é importante. Mas a gente já observa cada vez mais ataques a negras. Saiu uma pesquisa recente, uma tese defendida na Inglaterra, que mulheres negras são as pessoas mais atingidas ou mais atacadas em redes sociais. Então, tipo assim, as pessoas que mais sofrem ataque em redes sociais são mulheres negras. Pense nisso, que é muito importante vocês pensarem, e trazendo isso para a aula de medindo atitudes, como a gente, quando vai responder um questionário, tem aquele trabalho que a gente faz de edição da resposta,
ou editar a resposta para alguma coisa um pouco mais socialmente aceita. Então, qual é o momento que a gente está respondendo sobre isso e quando a gente está respondendo sobre isso? E, inclusive, uma coisa importante sobre isso, que vocês vão ter que pensar, inclusive, é quem é o entrevistador. Qual que é a pessoa que está entrevistando? Se o meu entrevistador for negro, ou se o meu entrevistador for branco, isso também influencia na edição da minha resposta, ou como eu vou editar a minha resposta para que ela seja socialmente aceita. Porque parte nossa como pesquisador de um questionário ou da construção de questionário e a coisa do trabalho cognitivo do desenho de um questionário passa muito por isso também, da gente pensar como as pessoas vão trabalhar. E por isso a construção de índice e escala ela é interessante, porque a gente fez uma série de perguntas e depois essa pontuação, essa forma de pontuação, somente nós como pesquisadores vamos ter acesso. E depois a gente vai conseguir elaborar e fazer uma melhor análise. Por isso que eu discuti para vocês lá no início a importância de construções de índices e escalas, porque elas nos possibilitam a enxergar e ver outros aspectos ou a explicar, trazer variáveis explicativas muito mais robustas. Tá? Pensem nisso também. E aí, já responderam todo mundo? Já somaram os 12? Todo mundo com a pontuação bem feita? Vou apresentar para vocês agora a tabela de resultados que os pesquisadores desenvolveram. E ao lado está o resultado da média brasileira, tá, gente? Para vocês verem como ficou as médias brasileiras disso. Então, some a sua pontuação, divida por 12. O número encontrado será a sua média. Leia abaixo a descrição dos quadros de categoria e veja em qual você se encaixa. Se você tem 0, você não manifesta preconceito nas respostas de 0 a 10. 0 a 12, desculpa. Até 0,30 manifesta um pouco de preconceito nas respostas de 12 perguntas. Então, de 30 a 99 você manifesta preconceito mediano nas respostas. E de 1 a 2 você manifesta preconceito fortemente nas respostas às 12 perguntas. Se vocês observarem os dados da média da pesquisa do Datafolha, a gente tem que a maior parte da população brasileira apresenta algum tipo de preconceito, porque somente 13% da população brasileira apresenta nada de preconceito. Eu não sei como ficou os resultados de vocês, mas só para pegar os dados, 13% da população brasileira apresenta algum tipo de preconceito, sendo que 47% da população, ou seja, quase 50% da população brasileira, possui algum tipo de preconceito médio ou realiza algum tipo de preconceito médio de acordo com essa escala realizada pelo Datafolha. Mas vocês viram como que é interessante a importância de se construir índices e escalas e como índices e escalas nos possibilitam a construir explicações melhores e mais robustas para problemas que a gente desenvolve para nós como pesquisadores? Essa que era a intenção e eu queria que vocês trabalhassem isso, inclusive na discussão teórica das perguntas que vocês vão apresentar no grupo de vocês para a construção do trabalho final. Se vocês pudessem, inclusive, construir um índice ou uma escala, apresentando teoricamente o porquê desse índice e dessa escala, seria muito legal. Entendeu? Ou talvez eu transforme até isso num item obrigatório. Vamos discutir isso na aula do dia 2. Tá certo, gente? Obrigado, era isso que eu tinha para a aula de hoje. A gente se vê por aí, gente. Aquele abraço, até a próxima aula.